Fala galera, beleza? Fazer um vídeo aqui no canal e hoje a palavra é simples, mas direta. Eu sei que encontrará as pessoas certas vivendo o seu propósito em Deus. Cara, eu vejo muito as pessoas errando e nesse ponto principal da vida, eles acham que a vida se resume só a esse padrão natural de trabalhar, de ter suas contas pagas e, sabe, uma vida comum. E não é, cara, sobre isso. Deus me fez gravar esse vídeo para que você entenda que você deve viver por propósito e não meramente, cara, uma vida comum, limitada. Eu estou passando aqui por um beco mais escuro, mas vai me ouvindo aí. Então, cara, a palavra de Deus hoje, ele fala sobre propósito. Você sabia que você nasceu para viver o propósito de Deus? Existe um propósito para a sua existência. E não é, cara, somente para você prosperar, enriquecer e ter uma vida que você vai para o trabalho. Não, cara, a vida não é sobre isso. Existe mais do que pagar boletos, existe muito mais para você viver em Deus. E é isso que Deus já está te despertando. Talvez o cenário da sua vida, ele está conturbado, porque você precisa, cara, amadurecer esse ponto. Você precisa viver o propósito. E muitas pessoas assim, como é que faz para eu descobrir o meu propósito? Primeiro, você tem que ter relacionamento com Deus. Quando você desenvolve um relacionamento de fato, cara, um relacionamento onde você busca Deus não para Ele te dar as bênçãos, os milagres, mas porque você tem prazer na presença. Já começa por aí. E para você entender o seu propósito, você precisa buscar a Deus, cara, porque Ele que te criou, Ele sabe qual a melhor área, qual os teus dons e talentos que precisam ser despertados para você viver o teu chamado e o propósito. Por exemplo, eu sempre cresci, cara, com evangelismo. Isso já estava arraigado dentro de mim, mesmo tímido, mesmo não me sentindo preparado, mas ela tinha uma chamada dentro de mim que sempre queimou sobre evangelismo, sobre a igreja, cara, sair dos quatro da igreja, sair, cara, desse molde das quatro paredes. Não sei o que aconteceu, a câmera começou a... Mas eu sempre cresci, cara, com essa coisa de sair do comum, cara, da igreja, sair das quatro paredes, da gente, sabe, alcançar as pessoas na rua. E até cheguei a montar um time lá em Goiânia, sobre evangelismo. Fizemos um evangelismo muito forte numa praça lá em Goiânia. E graças a Deus, foi um mover do Espírito Santo. E ele me impulsionou, cara, a fazer esse evangelismo. Era um sábado de tarde e eu senti, queimou no meu coração, eu orando, buscando a Deus. E, cara, senti que era para gravar, para fazer esse evangelismo. Fizemos evangelismo, resumindo. Cara, aconteceu. A gente encontrou um porteiro lá de um prédio, a gente foi beber água. As meninas estavam, a gente queria ir no banheiro, pedimos. E ele deixou e ele viu que a gente estava adorando, né? Eu com o violão, outras pessoas, e ele falou, ele abriu o coração, falou que ele estava muito mal porque a mãe dele estava enferma, né, no hospital. E ele falou que naquele dia ele pensou em se matar, que a vida dele estava um caos, que ele ia se jogar, ele pensou nisso, ele ia se jogar, ele ia subir no último andar, né, e ia se jogar de lá. E aí a gente orou por ele, ministramos, oramos, e, cara, foi uma benção. A gente orou por ele e sentimos ali, cara, o mover de Deus. Então veja isso, cara, é sobre isso, é sobre o chamado, sobre o propósito. E às vezes a gente vem com uma mentalidade aqui para a Europa,
ou a gente tem uma mentalidade só de enriquecer, prosperar, só visando isso, a gente acaba entrando, cara, numa rotina comum. E você, cara, não foi chamado para ter uma rotina comum. Escuta o que eu estou te dizendo, porque não sou eu, é Deus que está te falando aqui, cara. Você não foi chamado por uma vida comum. Você foi chamado para um propósito poderoso de alcançar vidas, de despertar vidas para Deus. Então saiba disso, cara. Às vezes a gente entra, sabe, num piloto automático na nossa vida, apenas trabalho, apenas rotina. Não, cara. É lógico que Deus, Ele mora na rotina, na disciplina, né, no comprometimento que você tem, em você cuidar bem da sua esposa, em você cuidar bem da sua família, em você, cara, cuidar daquilo que Deus te deu. Isso também exalta a Deus. Agora, cara, mas é mais do que isso. Você tem, sabe, às vezes você vai alcançar vidas que, cara, pessoas que eu ou outros pastores, ou outros ministros não vai alcançar, cara. Você vai alcançar. Caraca, não sei porque meu celular tá assim. Então, cara, entenda isso que Deus está te falando aqui. Deus, Ele quer que você se mova, quer que você se mexa, quer que você volte, cara, a queimar por Jesus. Deus tem falado muito isso aqui no canal com a gente. E você que já tá aí, se inscreva, cara, curta, compartilha. Não faça isso por mim, faça isso por Deus, para que mais pessoas sejam tocadas através dessa mensagem, que precisam se movimentar, que precisam se mexer, que estão presas, cara, às suas rotinas. E não é isso que Deus chamou. Deus te prometeu coisas grandes, mas você precisa obedecer, você precisa cumprir o propósito, cara, para qual você foi criado. E quando você está fora do teu propósito, quando você está fora do teu chamado, cara, nada dá certo na tua vida. Deus mesmo, cara, Ele não permite você avançar ou progredir ou, sabe, elevar o seu nível mesmo de vida, cara, porque você está preso a um padrão que não é para você fazer, não é isso que Deus chamou para você fazer. Você está fazendo, é como aquela história que diz que Deus chamou a moça e ela foi, isso aqui é um exemplo, tá? Vamos supor que Deus já pediu para que essa moça fizesse bolo de chocolate e vendesse, né, para sua cidade, para não só vender, mas para ter uma comunidade, né, clientes, e ali ela falar do poder de Deus, da presença de Deus, sobre Deus. E não, ela tem a ideia de fazer o bolo de leite ninho, que isso não vai conectar as pessoas certas, e ela acaba, tipo, até tendo sucesso, mas quando ela chega, ela morre, e quando ela chega no céu, Deus fala: por que você fez bolo de leite ninho e não de brigadeiro? Ah, porque eu pensei que você quisesse bolo de leite ninho. E não era isso, cara. E Deus falou: não, você não obedeceu a minha voz. Esse aqui é só um mero exemplo, talvez não muito bem contado, como deveria, mas eu acho que deu para entender e ilustrar que às vezes a gente precisa simplificar, cara, precisa obedecer, precisa, cara, parar de pensar que a tua vida é para ti mesmo. Não, você nasceu para algo maior, cara, vivendo algo maior, vivendo um propósito. Então saiba disso, cara, fica com Deus, que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana aí. Aliás, amanhã é um domingo, excelente semana, sim. Fica com Deus, um abraço, valeu!